O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Cauê Macris. O vice-presidente para o Sudeste da Frente Parlamentar da Agropecuária, o ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o deputado federal Arnaldo Jardim. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, senhor Gustavo Diniz Junqueira. O senhor presidente executivo do SEBRAE, senhor Tirso Meirelles. O senhor vice-presidente da SP Agro, deputado Fernando Cury. E o senhor coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, professor Ariel Antônio Mendes. Comunicamos ainda a presença do senhor presidente do sistema OCESP, quem gostaríamos que compusesse a mesa, presidente Edivaldo Del Grande. E agradecendo a presença, mais uma vez, e pedimos a presença do deputado Alceu Moreira, presidente da FPA. Muito obrigado. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença do senhor presidente da Sociedade Rural Brasileira, Marcelo Vieira, o senhor ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Cesário Ramalho, o presidente da APA, senhor Érico Poser, e todos os demais representantes da Fiesp e demais autoridades presentes. Representando as mulheres, gostaria de chamar a superintendente do MAPA no Estado de São Paulo, doutora Andréa, por gentileza. Para a condução dos trabalhos, passo a palavra ao senhor Marcel, nosso mestre de cerimônias. Muito boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos. Para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris. Bom dia. Bom dia. Bom dia não, boa tarde já, né? Eu não almocei ainda, normalmente a gente troca depois do almoço. Mas boa tarde a todos e a todas, dizer, em primeiro lugar, da alegria de receber cada um de vocês aqui na sede do nosso Legislativo Estadual. Quero, em nome do Itamar, cumprimentar todas as autoridades, deputados, né, e pessoas que compõem essa mesa, o Itamar, que é presidente da SP Agro, uma frente importante aqui no Legislativo Estado, né, que conseguiu, ao longo dos últimos tempos, principalmente na formatação, nessa legislatura, né, unir todos os deputados que têm uma vinculação clara com esse setor, um setor extremamente importante, não só no nosso Estado de São Paulo, mas no nosso país, né, e cumprimentar aqui o deputado Itamar, que é uma grande liderança, né, e que tem conseguido muitas conquistas e avanços nesse diálogo entre esse setor e também o governo do Estado de São Paulo. Cumprimentar em nome aqui do Alceu, representante aqui da frente feita lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, em seu nome, Alceu, cumprimentar e o do deputado federal Arnaldo Jardim, esse grande amigo, também já foi deputado estadual, cumprimentar todos os demais integrantes e componentes dessa mesa. Mas o que eu poderia dizer, Itamar, é primeiro da tua luta, né, da luta de uma quantidade de deputados que, quando se resolveram criar a SP Agro, né, e mesmo com as dificuldades que encontraram, obtiveram na casa, na Assembleia Legislativa, né, todo o apoio e suporte necessário para conseguir fazer com que o trabalho da Frente Parlamentar Paulista pudesse surtir efeitos concretos na prática, nessa relação do governo do Estado, né, com o Legislativo. E as frentes parlamentares, elas têm cada dia mais conseguido unir os setores, né, e as demandas, que muitas vezes eram esparsas, conseguem virar demandas únicas. O grande desafio, né, dos segmentos em geral é você construir pautas que sejam pautas unificadas de setores, né? E eu quero cumprimentar aqui todo o setor, todos aqueles envolvidos, porque essa unidade ela é fundamental para garantir a força, né, de você conseguir buscar um resultado concreto no fim. Acho que essa é a grande finalidade
das frentes parlamentares e não poderia ser diferente da SP Agro. Então, dizer que a Casa está junto com a SP Agro, nós estamos aqui para poder dar todo o suporte necessário para que essas conquistas possam existir na discussão de projetos de lei, na construção de ações governamentais, para que essa consequência seja concreta. Então, conte conosco, Itamar. Para a gente é um prazer poder vir fazer essa abertura juntamente com vocês, né, e dizer que vocês têm um grande aliado e um grande parceiro aqui na condução da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Parabéns, deputado Itamar, parabéns a cada um dos senhores. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao deputado Cauê Macris. Eu quero registrar e agradecer a presença do senhor Maurício Pinteriche, representando o CREA de São Paulo. Ouviremos agora palavras do deputado federal Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado Alceu, enquanto posso, Arnaldo, o Arnaldo depois vai esclarecer um pouco mais, nós vamos entregar aqui, o Alceu tem votação no Congresso, ele vai ter que sair correndo, tivemos aí umas alterações em virtude da pauta do Congresso, e ele vai levar um expediente aqui, que é com relação à renovação do convênio 100 para abril do ano que vem, tanto com relação ao CONFAS, ao Paulo Guedes, como aqui nós temos expediente com o apoio do presidente Cauê Macris para o Dória, para o Rodrigo Garcia, para o Gustavo Junqueira e para o Henrique Meirelles. Foi uma definição de pauta com a contribuição e indicação do nosso Arnaldo Jardim, que pediu que nós pudéssemos construir da melhor forma possível. Só para essa introdução, e o presidente Cauê acompanhará na sequência o deputado Alceu Moreira, e nós continuaremos aqui com o nosso trabalho. Boa tarde a todos. É uma honra para nós poder estar com vocês nessa tarde de segunda-feira. Quero cumprimentar o nosso querido presidente Cauê Macris, o presidente do Agro, Itamar Borges, meu querido amigo. Esta figura que vocês mandaram daqui, com um grau de seleção muito maior do que a média, meu querido Arnaldo Jardim, que é quem está fazendo nada mais do que nada menos que a costura com agulha pequena e linha fina das PPPs do Brasil. Um dos projetos mais complexos para o nosso desenvolvimento, a possibilidade de nós buscarmos parcerias com uma regulação legal, com segurança jurídica, de fazer inveja. Eu gostaria que vocês fizessem, em nome de toda a frente parlamentar, uma salva de palmas, meu querido Arnaldo Jardim. Saudar o meu querido amigo Tirso Meirelles, do SEBRAE, Belgrande, da UCESP, Gustavo Junqueira, nosso secretário, Andréa Moura, do MAPA, Aniel Mendes, da BPA, bom, eu acho que demais autoridades, todos presentes, os senhores parlamentares, vejo aqui muitos representantes das nossas entidades, e queria conversar com vocês rapidamente, em virtude do meu tempo exíguo, para dizer para vocês o seguinte. Nós temos hoje, pessoal, nas ruas das nossas cidades, um descontentamento da população com a nossa falta de capacidade de entrega. O poder público, de modo geral, está no descompasso do mundo digital. As coisas do dia a dia das pessoas acontecem com maior rapidez, com maior eficácia, com maior eficiência, com maior integridade do que normalmente acontece no poder público. Nós entregamos devagar, lento, muito lento, entregamos pouco, e normalmente entregamos com alguns defeitos que a população não tolera. E esse tempo não tem mais tolerância. Nós precisamos encontrar o outro jeito de fazer. Então, a gente precisa trabalhar a transversalidade nos governos, a possibilidade de fazer entrega para a sociedade antes que ele vá para os gabinetes, falar com doutores e mais doutores, gravatas e mais gravatas, cadeiras e cadeiras, chefe do outro chefe. O povo paga imposto, é parceiro do nosso processo, tem que receber resultado. Lá no Congresso, nós temos as frentes parlamentares. E a frente parlamentar tem um papel fundamental nesse processo, aquelas que têm fundamento orgânico. Por quê? Porque a nossa Assembleia Legislativa de São Paulo, ou o nosso Congresso Nacional, a Câmara, tem um regimento. E o regimento, por natureza do regimento, ele permite todos os pesos e contrapesos.
Não se consegue dar no parlamento o foco específico para um tema como é a agropecuária brasileira. Quando se faz a frente parlamentar, a gente consegue fazer isso. E aí eu queria mostrar para vocês o que é a mecânica de qualidade disso. Quando nós compomos as Assembleias Legislativas ou as Câmaras Federais, nós saímos do balcão de um açougue, da direção de um trator, da direção de uma empresa, do gabinete dentário, do gabinete médico. Nós saímos do turismo, nós saímos do comércio, saímos do serviço, saímos da roça, nós saímos de todos os lugares. E vamos lá compor o processo de legislação da sociedade. Encontramos alguém no ônibus, na rua, na praça, na feira, e alguém nos pede qualquer coisa, e nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, levamos essa demanda para lá, entregamos para uma assessoria técnica, ele faz uma lei. E o Brasil tem um conjunto de legislação gigantesca que precisa urgentemente da consolidação para resumir tudo isso e depois, certamente, fazer uma série de remissões de legislações absolutamente desproporcionais e fora do nosso tempo. Quando se faz uma legislação com uma frente parlamentar como esta, lá no Congresso Nacional, por exemplo, nenhuma legislação que venha a se transformar em lei pelo agro deixa de passar pelo Instituto Pensar Agro, 47 entidades do agro nacional, e deixa de passar pela Frente Parlamentar da Agricultura. O crivo, para fazer análise crítica desse processo, constrói um instrumento legal que é analisado por sílaba, ponto e vírgula. Sai instrumentos qualificadíssimos. Querem ver? Nós temos lá a lei da conectividade. Começamos a discutir em março deste ano com 74 entidades. Ela está pronta para ser votada. Hoje nós devemos estar votando também a lei da área de fronteira. Talvez as pessoas não saibam, mas o Brasil tem 150 quilômetros das áreas de fronteira, onde o cidadão que produz nessa área é meio cidadão. Tem poucos direitos, tem uma série de empecilhos. Nós estamos prontos para votar a lei de licenciamento ambiental. Alguns falam licença ambiental pensando imediatamente na Amazônia. Não, quem tem a menor interface com o licenciamento ambiental é o agro. Quem tem mais é o urbano, a indústria. Nós temos menos do que isso, mas, de qualquer maneira, foi nós quem compomos o projeto inteiro, está pronto para ser votado. Nós fizemos o projeto dos herbicidas e inseticidas. Todo mundo quer dizer que nós passamos veneno para a população? Não. Se alguém descobrir hoje uma molécula para curar câncer num canto qualquer da Escandinávia, no minuto seguinte, lembramos de um parente ou um amigo nosso que está enfermo, e o que nós queremos é que essa molécula chegue amanhã de manhã. E se ela não chegar, entra na justiça e consegue. Mas se a mesma molécula for descoberta para tratar de gado, bovino, ou suinicultura ou avicultura, tem que ir para a Anvisa levar 10 anos. Porque se não levar 10 anos, nós estamos querendo envenenar a população. Isso não passa de um preconceito. Todos nós estamos todo dia utilizando medicamento humano, ele cria resistência, aparece uma molécula nova e nós temos que utilizar. Também, na utilização de inseticida e herbicida, temos isso. Então, ter a precisão de poder usar, com todo o zelo científico, do melhor instrumento para poder trabalhar as nossas propriedades, é de fundamental importância. E também está pronto para ser votado. Então, tem um conjunto de legislação para ser votado. E por que não vota? Não vota porque o Congresso Nacional tem 86% do Congresso urbano e só 14% rural. E nós temos que fazer maioria da roça no Congresso urbano. Lá está a legislação para o senhor Rodrigo Maia votar, mas ele conversa com o pessoal do Partido dos Trabalhadores, conversa com o pessoal dos outros partidos, e o pessoal diz que não quer, e aí ele acaba não votando. O que fizemos, então? Montamos uma estratégia, vamos fazer todo o projeto de lei nas frentes parlamentares, mas quando chegar na hora de votar, vamos convencer a maioria dos líderes dos partidos para nos dar apoio e transformar em resultado esses processos que são de desobstrução do Brasil que nós queremos que dê certo. Por isso, no dia de hoje, eu vim aqui como presidente da frente, por generosidade dos meus colegas reeleitos para mais um ano, trazer meu abraço à frente do Parlamento de São Paulo, agradecer pela presença de tantos que estão aqui, os testemunhos que vocês estão fazendo agora, e eu queria citar isso só para você ter a noção da nossa evolução. Tu imagina eu chegando no meu Rio Grande do Sul, no meio de uma lavoura de milho, e dizendo para o cidadão dono da lavoura, essa tua lavoura não está bem boa porque faltou conectividade. Ele ia me dar com a primeira coisa que tivesse na mão na cabeça. O que é isso? É de comer? O que é esse negócio? Pois é. 10 anos atrás é assim. Mas se eu falar para ele hoje, ele sabe rigorosamente que a conectividade é tão importante como a água, como o solo, ele precisa de tudo isso. É só para ver que em questão de 10 anos, a evolução.
nós saímos do mundo analógico para o mundo digital, nós vamos para a computação quântica, nós teremos todo o sistema de inteligência e, portanto, os meninos e meninas que vão fazer a sucessão, que estão nos cantos mais longínquos do Ceará ou de Alagoas, de qualquer lugar do Nordeste, têm que receber na tela do seu computador todas as informações sobre assistência técnica e extensão rural. Nós queremos um Brasil irmão por inteiro. As pessoas costumam dizer que tem o pequeno produtor e o grande produtor. E eu pergunto para eles, o que é isto? No meu Rio Grande do Sul tem gente que tem 10 hectares e é um grande produtor de aves. Ele é pequeno proprietário, mas é grande produtor. Nós temos que encontrar a vocação do solo a cada propriedade e dar para ela o direito a ter produtividade o maior possível. A nossa frente, Arnaldo Jardim, tem 2 lemas para o ano que vem. Nós precisamos fazer a imagem e comunicação do agro. Eu preciso fazer uma comunicação que parta da mesa para a roça e não da roça para a mesa. Da roça para a mesa nós estamos fazendo muito bem. Da mesa para a roça as pessoas fazem um almoço maravilhoso e nos culpam por ter feito esse almoço. Nós queremos ter respeito e admiração por eles. A nossa comunicação é que está errada. E, por último, temos um agro pintado de verniz, lustroso, fantástico. Mas o nosso agricultor está se endividando. E nós queremos produtor com renda. É hora de reorganizar o nosso conjunto produtivo, nosso arranjo de produção. Sócio oculto não pode estar entre nós. Nós queremos que ganhe dinheiro sobre a agricultura só quem faz realmente a agricultura. Portanto, vim dizer para vocês que o nosso parlamento é uma ferramenta na mão dos senhores e nós estamos todo dia afiando um pouco mais a enxada para poder prestar um serviço de melhor qualidade para todos os senhores. Nós, o que mais queremos é seu abraço, seu sorriso e seu respeito. Nós somos peão por dia, só estamos lá por vocês e desejamos fazer o que for melhor possível para encontrar um desenho do Brasil que é o sonho de todos nós. Forte abraço! Agradecemos ao deputado Alceu Moreira, que terá que se retirar em virtude de outro compromisso e já levará com ele os ofícios já assinados pela diretoria da mesa. Muito obrigado. Faço agora a leitura do texto dos ofícios que serão enviados ao Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, ao CONFAS, Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria Estadual de Agricultura e da Fazenda. Informamos a realização na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 2019, de reunião conjunta da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista com a Frente Parlamentar da Agropecuária Região Sudeste, evento que contou com o apoio do Fórum Paulista do Agronegócio, hoje com a participação de 41 entidades do agro nacional e paulista. Um dos temas amplamente debatidos na ocasião foi o convênio ICMS número 100/1997. Face à importância do tema para as unidades federativas do Brasil, solicitamos o apoio para a prorrogação do referido convênio, que vencerá em 30 de abril do próximo ano. Como é de vosso conhecimento, este convênio trata de redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, nas operações com insumos e produtos agropecuários, tais como fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes. Em caso de não renovação, o imposto será cobrado sobre uma base de cálculo que acarretará elevação nos custos de produção dos produtores rurais. Segundo estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o aumento dos preços dos insumos poderá elevar o custo de produção em até 15%, dependendo do estado e da cultura analisada. Vale ressaltar que as margens de lucro das atividades agropecuárias estão menores a cada ano, devido à queda frequente nos preços dos produtos comercializados e aumento recorrente nos custos de produção. Soma-se a este fato a baixa competitividade do Brasil da porteira para fora das fazendas, com dificuldade no escoamento da produção, alta carga tributária, excesso de burocracia e outros fatores que achatam cada vez mais a renda do produtor.
A contribuição econômica que o setor agropecuário tem dado ao Brasil é resultado do empreendedorismo dos produtores rurais e uso intenso de tecnologias adaptadas à agricultura tropical, responsável por 68% da renda gerada no campo. Criar empecilhos ao uso de insumos que favorecem um processo produtivo é atuar na contramão do desenvolvimento econômico do país e na sustentabilidade dos sistemas de produção. A princípio, a não prorrogação do citado convênio pode sinalizar ganhos na arrecadação do Estado. No entanto, o mais provável é que ocorra uma redução devido aos desestímulos da agropecuária local. Assim, certo de contar com a sensibilidade de Vossa Excelência quanto ao tema, colocamos-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Senhoras e senhores, dando sequência ao evento, passamos agora a palavra ao presidente da SP Agro, deputado Itamar Borges. Boa tarde, pessoal. Eu quero, como disse o presidente Cauê Macris, agradecer aqui a presença de todos, dizer que esse encontro é um encontro de duas frentes parlamentares. A frente parlamentar da agropecuária, lá do Congresso Nacional, presidida pelo deputado Alceu Moreira, que acabou de usar a palavra e que foi a Brasília, deixando aqui representando, e o Arnaldo, na sequência, a hora que acabar o evento, vai para Brasília também, que eles estão em votação, começa a votação agora à tarde. E o Arnaldo é o vice-presidente, ele é o representante, ele é o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional no Sudeste, nos 4 estados do Sudeste brasileiro. Temos o privilégio dele ser um parlamentar da Câmara Federal, representando o nosso estado, São Paulo. O Arnaldo estimulou muito e nos ajudou muito, o Arnaldo, que foi secretário da Agricultura na última gestão, sucedido pelo Jardim aqui na minha frente, Arnaldo Jardim e Francisco Jardim, né? E depois sucedido pelo Gustavo Junqueira, que está aqui do meu lado. Arnaldo, que quando eu fui prefeito, foi secretário de Habitação aqui no estado de São Paulo, fez um belo trabalho levando a habitação popular para o estado todo. Arnaldo, que trabalha com essa no Congresso Nacional, com importantes ações da infraestrutura, do desenvolvimento, do setor sucoenergético e do agro como um todo. O Arnaldo foi um grande estimulador para que pudéssemos criar aqui em São Paulo a SP Agro à frente do agronegócio paulista. Obrigado, deputado Arnaldo, amigo Arnaldo. Se hoje estamos aqui, duas frentes, muito devemos à história e à defesa do setor que fez e faz no Congresso Nacional, que fez como deputado estadual, e também em apoiar esse nascimento com o apoio da Frente da Agropecuária lá em Brasília. Da mesma forma, esse encontro reúne o Fórum Paulista do Agronegócio. Está aqui o Ariel, o presidente do Fórum, o coordenador do Fórum. Aqui, as 39 entidades componentes do Fórum representadas, ou pelos seus presidentes, diretores, sócios e produtores e empresários do setor. Aqui, o Ariel vai depois poder falar um pouco mais detalhadamente. E o Fórum dá o suporte técnico, da mesma forma que o IPA, o Instituto Pensar Agrícola, dá o suporte lá em Brasília, o Fórum dá o suporte aqui em São Paulo para as pautas, para as agendas, para a nossa articulação. Esse encontro aqui traz também a presença do secretário da Agricultura, o Gustavo Junqueira, que eu agradeço, estávamos juntos num evento ali agora, ele chegou agora, estava o Arnaldo, estava o Alceu, eu, estava lá o Vanderlei Macris, outros colegas deputados estaduais que depois vão se dirigir para cá, que é um encontro da ABMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquina, está tendo neste momento, começou às 13 horas, e nós saímos no meio lá para poder vir para cá. E o Gustavo Junqueira, parceiro, tem acolhido, tem apoiado, tem recepcionado as demandas da Frente Parlamentar e manifestado o seu apoio em defesa do setor. Agradecer, secretário, a sua presença e sempre apoio às nossas ações. Aqui também, representando as entidades, o
O Ariel representa o fórum. O Delgrande representa as entidades que compõem o fórum, as 39, né, Delgrande? A nossa OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, e assim, como a mesa é pequena, nós pedimos aqui que todos se sintam representados, tanto pelo Ariel, que é o presidente, como pela entidade OCESP aqui, através do Delgrande. Aqui o SEBRAE, parceiro importantíssimo. O Tirso é presidente do Conselho do SEBRAE. É o nosso comandante lá no SEBRAE. O SEBRAE, todos nós conhecemos a importância que tem o SEBRAE para o agronegócio, para o pequeno produtor, para apoio e incentivo às políticas do agronegócio. E o Tirso representa aqui também hoje, coincidentemente, a nossa FAESP, que está aqui representada por presidentes de sindicatos, por outros diretores da FAESP, onde o Tirso é vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e a FAESP, Tirso, tem um importante papel e parceria também nessa luta aí em defesa do agro. Aliás, pioneirismo ela tem, né, Tirso? E leve um abraço ao nosso grande líder, Fábio Meireles, e o nosso carinho. Uma salva de palmas ao Fábio, que não está aqui, mas merece o nosso reconhecimento. Chiquinho Maturro. Chiquinho Maturro, ele é de tudo, né? Tudo um pouco, né, Chiquinho? Vou restringir aí. Vai de Abag para lá e vem para cá, né, Chiquinho, da Sociedade Rural Brasileira. Oi? E aí, eu ia finalizar. E é o nosso presidente da maior feira do mundo do agronegócio, que é aqui de Ribeirão Preto, né, Cesária? A nossa AgriShow. Agradecer a você, Chiquinho. A Andréia representa aqui o nosso Ministério da Agricultura. O Arnaldo vai explicar melhor. A ministra, como sempre, né, de última hora, e o Marcos Monte viria, nós estamos na expectativa, mas parece que foi convocado aí nessa sequência, o Arnaldo vai deixar, e a Andréa representa aqui o nosso Ministério da Agricultura. A Embrapa será um dos nossos expositores, e aqui o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, que nós agradecemos. Aliás, agradecemos, Celso, todo o seu time, a Embrapa aqui presente, diretoria, amigos que têm sido parceiros fundamentais. Também agradecer aqui já todas as entidades, mas eu falei agora há pouco, estava para vir para cá, mas teve que ir para uma conferência internacional, um call internacional, e ele também comporia a mesa aqui, deixando uma mensagem em nome de uma entidade, de um segmento que tem apoiado muito. Aliás, foi o anúncio da Frente Parlamentar foi lá, na sede do COSAG, Roberto, com você, com o Jacir Costa, que é o nosso presidente do Conselho do Agronegócio, que reúne todas as entidades do setor e que faz um belo trabalho. O COSAG tem feito a diferença nas propostas e nas políticas do agronegócio, e leva o nosso abraço, Beto Perosa, ao Jacir, justificando que ele falou hoje de manhã desse problema que ele teve aí, e pediu, Arnaldo, que eu fosse o portador, junto com você, dessa justificativa. Já estiquei demais, e o nosso propósito aqui é não só, e o Arnaldo traz aqui para nós uma fala nesse sentido, de fazer um balanço do que aconteceu, Érico, esse ano no setor do agronegócio. Falar das perspectivas que temos para o próximo ano. Temos aí a medida provisória do agro, tivemos aí outras importantes ações lá do Congresso Nacional, outras que estamos no aguardo de importantes medidas, aqui também do Estado, e dentro desse contexto vamos ter aqui palestras falando um pouco da pesquisa, das perspectivas, e aí a Embrapa está aqui para nos deixar essa mensagem, temos os institutos também da Secretaria de São Paulo. Vamos também ouvir aqui uma fala sobre o Convênio 100, e não deu tempo, na pressa do Alceu, o Arnaldo vai falar, existe aqui um expediente que foi construído, assinado pela Frente Nacional, pela Frente Estadual, pelo Fórum, endereçado ao CONFAS, ao Paulo Guedes e o Arnaldo Jardim e o Alceu Moreira são portadores desse expediente lá para Brasília, e nós temos mais 4 expedientes aqui em São Paulo. Um para o governador João Dória, um para o vice-governador Rodrigo Garcia, um para o secretário Henrique Meireles da Fazenda e outro para o secretário Gustavo Junqueira, pedindo o apoio de todos pela renovação
mais uma vez, do convênio 100. Eu sei que há uma expectativa em virtude da possível reforma tributária, mas nós sabemos que até abril não vamos ter reforma tributária. E, diante disso, nós precisamos ter essa renovação, e, para isso, é fundamental, porque é muito importante para o setor. Essa frente aqui de São Paulo contém 70 deputados, é integrada, como eu disse, com todas essas entidades. Nós temos aqui um trabalho de levantar e acompanhar o andamento dos projetos de leis nessa casa. Temos também eventos, e já aconteceu esse ano. Acompanhei, junto com o Arnaldo, com o Gustavo Junqueira, o governador João Dória, numa reunião lá em Brasília, da frente. Também tivemos aqui na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Agricultura, no Ministério da Agricultura, Secretaria da Segurança. Tivemos um evento importante aqui sobre segurança no campo, que já nasceu aí o Observatório da Segurança no Campo, coordenada pelo deputado vice-presidente dessa frente, Fernando Cury, meu parceiro, que está se deslocando de um compromisso para cá, quer chegar até o final também, e pediu que eu fosse portador de um abraço. Tivemos uma reunião com a equipe do secretário Gustavo de Pesquisa, da APTA, todas as agências e institutos de pesquisa, também com o governador João Dória, com os criadores, as entidades, a PCS de Suinocultura, tivemos na AgriShow, na FenaSucro, na Datagro, na Abimac e assim sucessivamente. Temos participado, levado a presença da Frente Parlamentar, debatendo temas como a revogação do crédito com relação aos insumos agropecuários, e a Secretaria foi sensível, o governador foi sensível, parcialmente conseguimos uma vitória nesse sentido da readequação, continua a luta para buscar novos espaços nesse sentido. Tivemos, na última hora, com o apoio de todos, e o Arnaldo foi importantíssimo para isso, Gustavo Junqueira e as entidades, que foi, com relação à renovação do convênio 100, que foi, né, Arnaldo, no último minuto, né? Pede para limpar aqui, por favor. No último minuto, que eu falo assim, nos últimos instantes, e é por isso que nós estamos com antecedência buscando aí essa garantia para abril. Tivemos também a questão do recolhimento do ICMS diferido da operação dos pescados, que nós temos nos envolvido para buscar aí uma resposta com relação a isso. O pleito lá com o secretário da Fazenda e com o apoio do Gustavo, do Arnaldo, do setor de laticínios, no artigo 29 das disposições transitórias do regulamento do ICMS, né, Ariel? Também tratamos sobre o PRA, a sua decisão final e, consequentemente, a regulamentação. O decreto que limita o tempo de transporte de animais, uma outra vitória, e aí foi vitória lá no Ministério, mas que também teve o envolvimento da nossa frente, porque estava aí inviabilizando muitas das nossas EPE, em virtude da redução do tempo para 8 horas, portanto, uma conquista importantíssima. A nosso apoio presente e constante a todo o setor da ABPA, está aqui, estou vendo aqui a avicultura, suinocultura, pecuária, mas também do setor sucoenergético, estou vendo aqui o Pádua, representantes da Única, da BIA e todos tantos de alimentos que têm integrado as nossas ações para defender o nosso setor. A frente, ela defende o setor, ela luta pelo fortalecimento do setor, ela faz a interlocução com o Executivo e ela representa São Paulo nessa interlocução com a frente parlamentar. Integra com as outras frentes. Por exemplo, nós temos aqui a frente do empreendedorismo, enfrentamento à guerra fiscal, está aqui o Silvério, e essa frente luta com relação à guerra fiscal, para a gente buscar um equilíbrio, e o setor do agro é um dos que mais busca aí uma resposta de apoio nesse sentido. Feito esse breve resumo, esse breve balanço, mais uma vez agradeço a presença de todos, dizendo que é muito importante esse momento, e é encontro como esse, com a presença aqui de produtores, de lideranças, de entidades, que faz com que nós tiremos daqui não só as medidas e o apoio para levar ao governador, ao Ministério, levar aos secretários, mas também para receber aqui as sugestões e as contribuições. Não adianta ter frente, não adianta ter o parlamentar, se nós não tivermos vocês, líderes e as entidades, para nos demandarem, para nos sugerirem, para nos apoiarem, porque é com a força de vocês que nos tornamos fortes e conseguimos as nossas vitórias e os nossos objetivos. Parabéns, bem-vindo, muito obrigado. Nossos agradecimentos ao deputado Itamar Borges. Registramos e agradecemos a presença do Dr. Claudemir Pérez, representando o Dr. Paulo Dimas Mascaretti, secretário da Justiça e Cidadania.
Senhoras e senhores, com a palavra o vice-presidente da FPA na região Sudeste, deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado, boa tarde, gente. Uma alegria muito grande podermos nos encontrar aqui mais uma vez. Achei muito meritório, com entusiasmo, aderir à ideia da SP Agro, a frente parlamentar, que fala pelo setor agro aqui na Assembleia Legislativa, coordenada pelo Itamar, com a presença de tantos parlamentares, para poder, somando-se ao nosso Fórum Paulista do Agronegócios, podermos fazer aqui um balanço do ano que está se encerrando e um cenário daquilo que nos espera o ano que vem. Que desafios vamos enfrentar, que oportunidades teremos que agarrar, que dribles que teremos que dar naquelas dificuldades que nós já podemos imaginar. Por conta disso tudo, é que eu acho que começa o nosso ato ser um sucesso, exatamente pela composição que nós temos aqui. Estamos na Assembleia de São Paulo, e a Assembleia de São Paulo, particularmente esse ano, superou uma situação de dificuldades que nós vivíamos. Quem de nós não sabe de toda a polêmica da caça do javali? Quem de nós não se recorda da necessidade de fortalecer a defesa agropecuária? Quem de nós pode esquecer aquilo que foi a questão do embarque de gado vivo, que tanta polêmica trouxe? E se nós não tínhamos, naquela época, uma articulação aqui na Assembleia que nos dava respaldo, passamos a contar com isso. Por isso que o primeiro aplauso, e eu convido todos nós a, com uma salva de palmas, reconhecer, foi as entidades que se somaram para montar o fórum e os parlamentares que se somaram. Deputado Itamar, parabéns, para constituirmos a frente parlamentar de apoio ao setor agropecuário. Parabéns a todos vocês. Essa mesa é muito expressiva. Vocês comigo vêm. Vem aqui o Celso Moretti, presidente da Embrapa. Nós temos aqui vários diretores dos campos da Embrapa, nós temos vários representantes dos institutos de pesquisa paulista e nós temos um grande carinho pela questão da inovação. Por isso que eu acho que acertamos quando destacamos isso como um ponto muito relevante. Andréa Moura, a querida Andréa, aqui está representando a ministra e o Ministério, mas não está só. Aqui eu vejo o Orlando Melo Castro, que hoje está em um papel importante no setor de pesquisa do Ministério. Vejo a Renata, que está aqui, que representa a Conab. Vejo todos os setores do Ministério aqui representados. Obrigado por aqui virem. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Ariel. E o Ariel, que fala pelas entidades, que foi fundamental para constituir o Fórum Paulista de Apoio ao Setor Agro, é uma pessoa que eu, o saudando, reconheço o empenho que todas as entidades têm tido para construir essa base de apoio. Muito obrigado, Ariel, por tudo que tem feito. Ao lado do nosso Itamar está o secretário Gustavo Junqueira, representa o governador Dória, tem sido Dória solidário ao setor agro. Leve, por favor, Gustavo, o reconhecimento que eu acredito todos temos por empenho que tem tido Dória de ajudar, junto com você, a abrir mercado, criar oportunidade, abrir cenário para que investimentos possam vir e novos mercados consumir produtos paulistas e de todo o nosso país. Obrigado pelo trabalho que tem sido feito. Saudar o Del Grande, e quando saúdo o Del Grande, passei o olho rapidamente e não posso deixar de ver a Coplacana, tão bem representada pelo Arnaldo aqui. Vejo o branco lá no fundo, Copermota, presente. Vejo a Copinhal ali, presente pelo Henrique. Vejo tanta gente desse setor cooperativista que nós acreditamos e que fazem tanto a diferença. O cooperativismo ensejando esta forma de organização, não só da produção, mas o cooperativismo também de crédito,
que nos orgulha muito e que tem criado um outro cenário para o nosso setor. Ao lado, aquele do Delgrande, o Tirso Meirelles, que faz um belo trabalho no Sebrae, meu particular amigo, Tirso, o cumprimento por isso, Tirso. E queremos que esse seu olhar que você trouxe, do Sebrae fortalecer o componente agro, que você persevere muito nisso, nós precisamos, queremos que esse sentido de empreender no setor agro esteja presente e o Sebrae nos auxilia de uma forma extraordinária para isso. Chiquinho Matur, ali na mesa, pela ABAG, por outro lado, também por aquilo que significa a AgriShow, e o Chiquinho inaugura a representação de tantos. A minha vontade era falar de um por um. Eu acho que eu tenho o privilégio de poder, eventualmente, mencionar boa parte das pessoas que aqui estão, pela relação que nós fomos constituindo. Aqui está o setor de insumos, muito bem representado. Estou vendo ali o nosso Stefan e o representante, e o Saldano representam um setor tão importante dos insumos agropecuários. Estou vendo todo o setor de rações e afins, que é tão estratégico. Bittencourt, muito obrigado por tudo que você faz, junto ali também na Fiesp, fazendo esse trabalho. A Sociedade Rural Brasileira, presidente Marcelo Vieira, que aqui está conosco, nos honrando com a presença, diretores como Antônio Júlio, tantos que temos aqui hoje também representando, e o Cesário, que foi por nós emprestado para presidir uma entidade mundial do Brasil, do mundo todo, que fala pelo setor de produtores de milho e de grãos no mundo todo. Muito obrigado por aqui estar. Muito obrigado, na mesma esteira de entidades que têm essa envergadura, ver aqui na figura do Romão, que presidiu aqui durante muito tempo a nossa Orplana, e que hoje preside uma entidade que reúne os representantes do mundo inteiro, daqueles que, produzindo cana-de-açúcar e que, produzindo beterraba, produzem o açúcar. E o Romão é um brasileiro a presidir essa entidade mundial também, um orgulho muito grande. O nosso setor da cana, aliás, está extraordinariamente representado aqui. Está aqui o Amauri, que preside a nossa UDOP, está aqui o Pádua, já mencionado da nossa Única, está aqui o Perosa, tão destacado pela liderança que tem, e nós poderíamos mencionar tantas pessoas do setor sucro, que agora se preparam para, a partir do dia 1º de janeiro, nós temos pleno vigor do Renova Bio, ensejando um outro momento muito especial. E está aqui o setor de proteína. Setor de proteína que virou a nossa coqueluche nessa reta final. O Jardim, Francisco Jardim, sempre me atentava para isso, e está aqui o nosso querido Érico Poser. O saudando, quero saudar a nossa avicultura, quero agradecer a todos aqueles que estão aqui também da suinocultura, aqueles que estão aqui da pecuária, que estão ensejando um momento tão significativo, importante. Momento em que o setor nosso de produção dialoga com o setor da alimentação. Está aqui a Bia, representando isso, Associação Brasileira da Indústria de Alimentação. Está aqui o Zé Eduardo, ao lado do Antônio Carlos, da Fiesp, tá certo? Os que estão aqui representando exatamente essa interface que vai com o futuro. E nós estamos aqui para falar daquilo que nós enfrentamos esse ano. Primeiro, uma bem-sucedida iniciativa. Daqui a pouco vocês vão ver o detalhe, para um novo padrão de financiamento do setor agro. A medida provisória que nós votamos na comissão agora, que institui a cédula rural, que abre caminho para fortalecer o cooperativismo de crédito, que cria o patrimônio de afetação, que cria outros instrumentos para fazer com que o crédito chegue mais desburocratizado, mais agilizado, a menor custo ao nosso produtor rural. Vamos daqui a pouco ouvir o setor da inovação, porque nós precisamos continuar a nos desenvolver. É lógico, Zanqueta, que nós festejamos aquilo que foi o cenário de abrir a China dessa forma tão significativa, mas nós precisamos continuar melhorando custos, efetividade, criar oportunidade para que isso possa crescer de uma forma muito significativa. Por isso
que nós vamos também ter a ocasião de, daqui a pouco, discutirmos aqui o convênio 100, o convênio que nós precisamos de vê-lo mantido. Por isso que o secretário Gustavo, que já tem ajudado, diligenciado por isso, reforçamos o pedido para que isso seja garantido pelo governador Dória. Vamos fazer um movimento como este. Estaremos fazendo em todos os estados. E quarta-feira próxima, disse o Itamar que o convênio encerra em abril, mas tem o princípio da anualidade. E isso precisa ser feito já. E a reunião do CONFAS é na próxima quarta-feira. Por isso que nós encarecemos. Vocês corresponderam, aqui estão, para que nós possamos fazer valer essa positiva pressão política para que na quarta-feira nós possamos ter o CONFAS exatamente acolhendo aquilo que nós conseguimos, a prorrogação do convênio 100, para que isso significa manter a nossa equação de custos equilibrada no que diz respeito ao futuro. Por isso que eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, reiterar o nosso compromisso de estarmos sempre juntos aqui, agradecer a todos que estão aqui, mais uma vez, sindicatos, cooperativas, entidades, representando a FETAESP, que está aqui, a nossa gloriosa Agroesp. Muito obrigado a você, Vitor, e a tantos por estarem aqui, profissionais que fazem a diferença na área da assistência técnica, da extensão rural, tão importante, tão estratégica para o setor agro. Prefeitos que aqui vieram, porque é muito importante essa sintonia com as prefeituras municipais. Há muitos prefeitos, me permito saudá-los na figura do doutor Ricardo, de São Sebastião da Grama, prefeito Terra do Café, que aqui está junto conosco. Agradecer a presença de tantos que eu vi aqui do ITESP, que é um órgão que, conjunto conosco, fazem aqui esse bom trabalho de fortalecer todo o setor agro, toda a produção em São Paulo e no Brasil. Lá na FPA, continuamos juntos para que novos desafios possam ser enfrentados o ano que vem. Arnaldo, você está festejando muito, está dizendo que foi tudo bem. O que falta? Falta coisa. Primeiro, a produção agropecuária vai bem, mas o nosso produtor ainda não vai bem. E nós vamos lutar muito para fortalecer as margens dos produtores. Segundo, nós vamos continuar trabalhando muito forte contra os monopólios, e eles são perigosos, tá certo? De se estabelecerem, porque quando há monopólio, o produtor tem mais dificuldade de negociação. Vamos trabalhar para cuidar disso também. Perdemos uma outra batalha, que foi a batalha da imagem do setor. Embora sejamos o setor mais sustentável da economia, com experiências que nos orgulham. Aqui em São Paulo cresce a cobertura vegetal nativa, nós temos o maior índice de retorno de embalagens, de insumos e defensivos do mundo, nós temos muita coisa para comemorar, mas ainda este ano perdemos a batalha da informação, somos vistos como vilões ambientais, uma injustiça com relação ao rigor que tem a nossa legislação de proteção. Portanto, como diz o poeta, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Nós temos muito a comemorar, mas nós temos muitos desafios, mas temos a energia do setor agro, do produtor rural brasileiro, para poder enfrentar esse novo cenário. Vamos juntos fazer um ótimo 2020 para o setor agropecuário, para a retomada do desenvolvimento em nosso país. Parabéns a todos. Nossos agradecimentos ao deputado Arnaldo Jardim. Agradecemos também a participação na mesa de honra do presidente do Conselho do SEBRAE e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, o senhor Tirso Meirelles, por razão de agenda terá que se ausentar, deixando aqui os seus agradecimentos. Registramos a presença do senhor Carlos Oliveira, assessor parlamentar, representando a deputada Marina Elou.
Dando sequência ao evento, reforço o pedido para que os oradores respeitem o tempo combinado de 8 minutos, com tolerância de 10 minutos, para que tenhamos um debate rico, com diferentes visões e com a participação de todos. Para falar sobre convênio sem... Por favor, então, vamos... Vamos, então, à fala do secretário, por gentileza. Sr. Gustavo Junqueira. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, um prazer ouvir nosso deputado federal Arnaldo Jardim, deputado Itamar Borges, deputado Alceu Moreira. De fato, o que me impressiona aqui hoje é ter uma casa cheia, e mais do que uma casa cheia no final do ano, com tantas caras conhecidas, fortes, e a palavra que me vem na cabeça é resiliência. Quer dizer, um trabalho árduo com que o setor do agro vem fazendo há tantos anos. Mas o que impressiona é a capacidade que o setor tem conseguido ser reconhecido. Ao longo dos últimos anos, o setor toma proeminência e faz com que grandes deputados, como o deputado Arnaldo Jardim, como o deputado Itamar Borges, Alceu Moreira, tantos outros que compõem essa frente e compõem a frente parlamentar da agropecuária em Brasília, emprestarem o seu prestígio ao agronegócio, emprestarem a sua experiência, para mostrar para o Brasil que, de fato, nós somos o motor, não só da economia. Se fala muito em dinheiro, se fala muito em PIB, mas nós somos o motor cultural, social do Brasil. Do Rio Grande do Sul ao norte de Roraima, não tem uma sociedade mais estruturada e mais engajada do que a sociedade rural do Brasil. Nós educamos os nossos filhos no Rio Grande do Sul do mesmo modo que o produtor rural educa o seu filho na Bahia ou no Mato Grosso. Nós passamos os mesmos valores, nós passamos a mesma lição de vida e convivemos de maneira harmoniosa pelo Brasil afora. Nós representamos, sim, 1/3 da economia brasileira, mas, mais do que isso, nós somos a maior classe média formadora de opinião que o Brasil tem hoje. Conseguimos, através da mão desses deputados, levar para a legislação aquilo que nós acreditamos. Os grandes projetos de lei que hoje são relatados por homens da agricultura. O nosso deputado Arnaldo Jardim não só dedica o seu tempo para o agro, mas se dedica o seu tempo para todo o trabalho de infraestrutura que tem no Brasil. O deputado Geninho está focado no setor de saneamento, ou seja, o agro, de fato, está dando a sua contribuição para o Brasil, levando para os outros brasileiros aquilo que nós temos como sucesso, aquilo que nós mostramos que, através, principalmente de vocês que estão sentados aqui e que são representados por todas essas associações de classe, por todas essas empresas, mostrando que o setor do agro tem, sim, uma história, uma experiência liberal. E foi essa experiência liberal que primeiro pagou todas as contas aqui nos últimos 40 anos. Foi essa estrutura liberal que promoveu a inovação. Foi essa estrutura liberal que colocou o homem no cerrado. Foi o único país do mundo que, durante o século XX, colonizou a sua própria terra com o seu próprio povo. Geramos riqueza através da ciência. O agro brasileiro é ciência na veia e é essência no espírito empreendedor, no espírito que faz com que, numa segunda-feira, tenhamos uma sala cheia de pessoas que têm uma preocupação com o Brasil. É um prazer estar aqui
e é uma honra ser o secretário de Agricultura e Abastecimento do maior estado da federação. É uma honra representar os brasileiros do setor agro de São Paulo. Ao longo desse ano, fizemos um trabalho que foi construído por vários líderes antes de mim. O deputado Arnaldo Jardim, nosso sempre Francisco Jardim, um representante do Ministério da Agricultura por tantos anos. Construiu uma vida entendendo como funciona o agronegócio, como o produtor trabalha. O meu trabalho é um trabalho que é construído em cima de uma plataforma firme que foi feita por vários desses homens à frente da Secretaria da Agricultura. E certamente não será o último. Temos aí um grande caminho a percorrer. O meu relacionamento com o Ministério é um relacionamento muito próximo, seja pela minha amiga ministra Tereza Cristina, seja pelo trabalho que a Andréia desenvolve aqui no Estado de São Paulo, em consonância com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Temos muitos desafios, mas tenho certeza que esses desafios serão transpostos com muita força e foco. O Ariel, juntamente com o deputado Itamar Borges e com todos que compõem essa frente do agro e o Instituto Agro aqui de São Paulo, tem feito um trabalho e apoiado a Secretaria em todos os seus aspectos, seja na questão, como lembrou o deputado Arnaldo Jardim, na questão da nova maneira de se financiar o agro no Brasil. Nós estamos aí com taxas de juros que poderão chegar a 4,5% ao final desse ano. Sucesso absoluto da gestão, de uma gestão focada, de uma gestão determinada em sim promover a economia brasileira, mas, ao mesmo tempo, liberar a economia brasileira de muitas amarras. Através dessa ação de modernização do Brasil, é que nós podemos, esse ano, na Secretaria de Agricultura, com um trabalho conjunto com o setor privado, o Ricardo Sassi está aqui e conhece o setor de seguros, nós fizemos a maior liberação de seguro rural da história do Estado de São Paulo, liberamos 51 milhões. Por que nós liberamos? Nós liberamos 51 milhões de reais, porque essa é a maneira com que o dinheiro chega mais efetivamente, com eficiência na mão do produtor rural. É aí que ele vai lá e paga a sua apólice e pode fazer algo que é muito importante, que é gestão. O agro hoje tem domesticado as principais tecnologias de produção, mas ainda falta levarmos cada vez mais ao homem do campo a capacidade de gestão, cada vez mais levarmos o produtor à posição de produtor empresário, onde ele possa gerenciar os seus ativos, os seus passivos e, com isso, ter uma maior geração de caixa e ter mais renda. Então, com certeza, o sucesso daqui para frente passa por mais gestão e mais renda para o produtor. Não apenas fornecer comida para o mundo, mas sim fornecer comida para o mundo com ganho de produtividade e com ganho de renda para o produtor. É isso que nós estamos, dentro da Secretaria da Agricultura, trabalhando. E trabalhando em consonância com o Parlamento em Brasília, com o nosso deputado Arnaldo Jardim e outros, com o deputado Itamar Borges e outros, mas também em consonância com a Associação das Cooperativas do Brasil, em consonância com o CESP, que tem nos dado um apoio enorme. Quer dizer, só em São Paulo nós estamos falando de 140 mil cooperados. Uma máquina que emprega milhares de pessoas, que dá trabalho para milhares de pessoas. Esse trabalho, onde nós tenhamos o setor público e o setor privado trabalhando em conjunto, que nós vamos achar o resultado de maior renda. Esse é o trabalho que eu tenho feito para que a gente tenha, de fato, um alinhamento dos planos de negócios das empresas, através de uma integração cada vez maior do setor industrial e do setor produtivo nas propriedades dentro da fazenda. Essa relação tem que ser a menor conflituosa possível, porque é dentro do trabalho conjunto que nós teremos o sucesso. Mas esses planos de negócio têm que estar alinhados
deputado Arnaldo Jardim? Com a política pública. Nós não podemos fazer política pública, nós não podemos regular o setor, que, a propósito, é o setor mais privado da economia brasileira, é o setor que mostra o caminho de como nós podemos fazer um Estado observando o que o setor privado faz e não regulando o que o setor privado faz. Nós temos que alinhar esses planos de negócio com política pública. Nós temos que deixar a turma trabalhar. E, à medida que esse trabalho vai precisar da nossa orientação como Estado, a gente chega, apoia e faz com que ele possa ser ainda mais favorecido. Mas não regular antecipadamente, não aumentar custos, como muitos têm buscado e tentado fazer mundo afora, trazendo mais custos para o Brasil. Nós temos, sim, que observar a sustentabilidade, mas a sustentabilidade passa por o principal fator de uma equação matemática, que é o T do tempo. Nós, sim, teremos que incorporar cada vez mais sustentabilidade ao nosso negócio, mas não podemos fazer isso numa velocidade muito rápida, que venha quebrar o nosso negócio. Mas também não podemos não fazê-la, ou fazê-las numa velocidade muito lenta, que perderemos os nossos clientes. Nós temos, sim, que conhecer as demandas dos nossos consumidores, a demanda do mundo sobre o nosso produto, entender essa demanda e incorporar isso na nossa base de produção, para nos mantermos competitivos. O Brasil precisa também atrair as pessoas para que elas venham ao Brasil, venham entender o que nós estamos fazendo, porque só sendo conhecidos é que nós seremos reconhecidos. Nós não vamos impor como nós somos, simplesmente gritando. Nós precisamos ter uma estratégia para que essas pessoas, mundo afora, entendam a disciplina, o trabalho, o foco e, acima de tudo, a hombridade que nós temos no nosso dia a dia, acordar cedo e dormir tarde e fazer o que é bem. A sociedade precisa reconhecer que nós temos aqui desenvolvendo um trabalho e fazendo com que o Brasil seja cada vez mais forte. Muita gente se pergunta, e aqui eu concluo, qual é o agro do futuro? Que agro é esse? Como é que nós administraremos os nossos recursos naturais? Como é que nós administraremos os nossos recursos humanos? Como alimentaremos o mundo? E eu falo sem risco de errar, que o mundo precisa vir ao Brasil, porque o agro do futuro é o agro brasileiro do presente. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor secretário da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira. Registramos e agradecemos a presença da Coronel Flávia de Paula, comandante da Polícia Ambiental, Major Emerson de Francesco, José Emídio, secretário de Agricultura, Santa Fé do Sul, Ana Paula Almeida Miranda, representando o deputado federal Nelson Barbudo. Agora sim, dando continuidade ao evento, reforço o pedido para que os oradores respeitem o tempo combinado de 8 minutos, com tolerância de 10 minutos, para que tenhamos um debate rico, com diferentes visões e com a participação de todos. Para falar sobre o convênio 100/97, necessidade de prorrogação, convidamos a analista tributária da Organização das Cooperativas Brasileiras, Amanda Oliveira Breda Rezende, e, na sequência, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon. Conseguiu? Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de tratar desse tema aqui em São Paulo, em especial ao Fórum Paulista do do Agronegócio, na pessoa do coordenador Ariel Mendes, a SP Agro, na pessoa do deputado Itamar Borges, a FPA, na pessoa do diretor da região Sudeste, deputado Agnaldo Jardim, e a OCESP, em nome do presidente Del Grande. Esse assunto não é um assunto novo para o sistema OCB. A gente vem trabalhando nos últimos anos para a prorrogação do convênio 100
e recentemente estivemos presentes atuando no grupo de trabalho 65, que foi constituído pelo CONFAS, certo, para tratar das alterações às disposições do convênio 100. Pode passar, por favor. Para iniciar o tema, eu trouxe um pouco da representatividade do cooperativismo no mundo. Hoje, o cooperativismo está presente em 150 países, com 3 milhões de cooperativas, mais de 1 bilhão de cooperados e responsável pela geração de mais de 280 milhões de postos de trabalho. Pode passar, por gentileza. No Brasil, números atualizados até 2018, o cooperativismo representa 6.828 cooperativas, mais de 14 milhões de cooperados e gerando 425 mil postos de trabalho. O agropecuário, nesse cenário, corresponde a 1.613 cooperativas, mais de 1 milhão de cooperados e gera mais de 200 mil empregos. Pode passar, por gentileza. No estado de São Paulo, o cooperativismo é representativo no montante de 1.025 cooperativas. Pode passar, por gentileza. Em São Paulo, no ramo agropecuário, nós temos 138 cooperativas, número de 2018, mais de 136 mil cooperados e gerando mais aí de 14 mil empregos. Bom, entrando no tema, o convênio 100, ele estabelece aí redução de base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no montante de 60% ou 30%. Na sua cláusula primeira, a previsão de redução de 60% do ICMS nas saídas interestaduais de insumos agropecuários destinados ao agropecuário, como, por exemplo, os inseticidas, fungicidas, vacinas, rações para animais, sementes, embriões e outros insumos. Na cláusula segunda, ele estabelece a redução de 30% na base de cálculo de ICMS nas mesmas saídas interestaduais de insumos destinados à agricultura e à pecuária, como, por exemplo, farelos, milho, amônia, ureia, adubos, aveia, farelo de aveia, dentre outros. A cláusula terceira do convênio autoriza tanto os estados como o Distrito Federal a conceder as operações internas com os mesmos produtos relacionados na cláusula primeira e na cláusula segunda, com redução de base de cálculo ou até isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para a fruição desses benefícios. Então, de forma representativa, a regra geral das alíquotas de ICMS nas operações interestaduais são de 12% ou 7%. Com a redução na base de cálculo de 60% ou 30%, a alíquota efetiva seria de 4,8% para aquelas operações que, em regra geral, são de 12% e teria redução de 60% da base de cálculo, e de 2,8%, que sem a redução deveria ser de 7%. Para a redução de 30% da base de cálculo, essas alíquotas que seriam de 12% e 7% passariam a ser 8,4% e 4,9%. Nas operações internas, a regra geral varia, dependendo do estado, de 12%, 17% ou 18%. Em regra geral, os estados acabam por reconhecer aí a isenção do ICMS nessas operações internas. Então, o sistema, bastante preocupado com os impactos da não renovação do Convênio 100, trouxe os impactos positivos que os benefícios contidos no convênio trouxeram para o setor agropecuário, como a competitividade do produto brasileiro, o incremento na produção, a geração de saldos comerciais positivos, a criação de emprego e melhora dos indicadores de qualidade de vida para o setor, garantia de alimentos a preços acessíveis, baixa inflação, rentabilidade ao produtor rural, prosperidade ao setor agropecuário e, concomitantemente, crescimento econômico do país. Recentemente, em abril de 2019, por meio da Resolução 6, o CONFAS criou o Grupo de Trabalho GT65, com o objetivo de debater e promover estudos e propor alterações no Convênio ICMS 100.
Como representantes, teríamos as secretarias da Fazenda, da Economia, Finanças, Receita ou Tributação do Estado e contar com a participação de representantes do setor do agronegócio. Nessa oportunidade, o Sistema OCB conseguiu estar presente nas reuniões desse grupo, com outras entidades, como a CNA, que está aqui presente, para falar também do tema, no intuito de fortalecer a necessidade e a essencialidade da manutenção do Convênio 100 de 97. Na oportunidade, houve uma proposta de instituição de alíquota única de 4% de ICMS sobre a comercialização de todos os insumos agropecuários contidos no convênio, em substituição aos percentuais de redução de base de cálculo de 30% e 60%. Então, as entidades ali presentes ficaram com o compromisso de avaliar essa proposta de 4% e retornar ao grupo de trabalho para que verificassem se essa proposta atenderia ao setor. Pode passar. Como conclusões, o Sistema OCB analisou a proposta, que no caso é a terceira linha, né, de 4%, mas fizemos aí exercícios alternativos de uma proposta de uma alíquota única de 2% ou de 3%. A alíquota ela seria aplicada tanto nas operações interestaduais como nas operações internas e também no mercado estrangeiro. O nosso estudo chegou à conclusão de que a carga tributária na proposta de 4%, essa alíquota única para todas as operações envolvendo os insumos, acarretaria num aumento para os produtos que tinham a base reduzida de 60%, de 473% de carga tributária sobre aquele produto. E para as operações para os insumos, onde haveria redução de 30%, haveria um aumento da carga tributária de 211%. Então, é nesse sentido que o sistema avalia e ressalta os impactos negativos que a não renovação do convênio poderá trazer para o setor agropecuário, dentre eles aqui listados o aumento do custo da produção, a redução de competitividade do produto nacional, a redução do resultado de algumas atividades em margens mínimas ou até em margens negativas, a redução da capacidade de investimento voltado ao agronegócio, o prejuízo na balança comercial, o aumento de produtos da cesta básica, produtos aí essenciais, e aumento da inflação. Nesse sentido, então, a gente reitera mais uma vez a importância desse convênio para o setor, um setor que é responsável aí por 43% das exportações brasileiras, 22% do PIB nacional, gera 32% da mão de obra, e que, com o fim desse convênio, no setor cooperativista, vai afetar aí o rendimento de mais de 1 milhão de cooperados e mais de 210 milhões de trabalhadores ligados ao cooperativismo. Mais uma vez, agradeço pelo convite e boa tarde. Muito obrigado, a senhora Amanda Oliveira Breda Rezende. Convidamos agora o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão importante. Quero agradecer ao presidente Itamar, a figura da Alesp, o secretário Junqueira, o deputado Arnaldo Jardim, da FPA, todos os demais integrantes da mesa. Eu quero agradecer e parabenizar pelo evento de hoje a todos que estão aqui, mas não posso me esquecer também da nossa querida FAESP, que tanto vem lutando junto com as demais federações de agricultura e pecuária do Brasil nos estados, assim como a Assembleia Legislativa nesse encontro de hoje, para a renovação de um benefício tão importante para o setor agropecuário brasileiro. A CNA vem trabalhando ativamente em Brasília para a renovação desse convênio ICMS, assim como a Amanda já colocou, dentre outras instituições de renome, para a necessidade da prorrogação. Eu só queria fazer um breve relato, se você puder me passar a apresentação, por favor, fazer um referencial histórico da necessidade do Convênio 100.
Quando citamos o convênio ICMS número 100, não falamos pura e simplesmente de um benefício tributário para reduzir o custo do produtor. Falamos de um benefício principalmente que cria a estabilidade da economia nacional. Por favor. Vamos lembrar que em 1994 o Plano Real foi instituído no Brasil com a finalidade de estabilizar a nossa moeda. Até aquele momento havia uma crescente inflação e o Plano Real foi criado justamente para isso. Por favor. Em 1996, a Lei Candir foi criada, e tanto que a gente está debatendo também, porque para o Plano Real dar certo, precisava ter superávit na balança comercial, que até então era quase nulo, e com a estabilidade da moeda ia haver déficits e o Plano Real estaria em perigo. Então, por isso que em 1996 a Lei Candir veio para desonerar tributação das exportações de produtos básicos ou semi-elaborados, mas também de investimento, maquinários. Por isso, é importante citar que é um alinhamento internacional também. Mesmo com a Lei Candir, o Brasil não conseguia gerar grandes superávites na balança comercial. Por isso que em 1997 veio o convênio ICMS número 100. Ele barateou o custo de produção e aí sim, a partir daí, permitiu que o setor agropecuário gerasse produção e fizesse a exportação dos principais produtos para todo o mundo. Como vocês podem visualizar no gráfico, a partir daí, teve superávit na balança comercial e o Plano Real finalmente foi dado certo. Para algumas discussões, a gente conhece os problemas fiscais que os estados atravessam e estão reticentes, alguns estados estão reticentes em renovar o convênio ICMS número 100. Diante de uma possibilidade de uma não renovação do convênio ICMS, por favor, nós da CNA nos perguntamos quais seriam os impactos para o produtor rural e para a sociedade brasileira caso o convênio não seja prorrogado. Diante disso, nós fizemos 3 perguntas. Quais são os impactos para os produtores rurais? Qual é o impacto para a sociedade brasileira no sentido do aumento da inflação, se é que é possível, e também do aumento da carga tributária? Diante disso, nós fizemos um estudo, e a primeira pergunta que nós tivemos para o produtor rural, aqui eu trago os números especificamente para o produtor de São Paulo, para café arábica e cana-de-açúcar, o aumento no custo de produção, caso o convênio ICMS não seja prorrogado, para café arábica de 7,2%, já para a próxima safra, e para cana-de-açúcar, 4,7% na média do estado, podendo chegar a 6,7% na região de Piracicaba. Isso por si só já bastaria a nossa defesa para o convênio ICMS número 100. Os senhores e as senhoras aqui presentes sabem muito bem de como que é ter nessa planilha de custo um aumento na casa de entre 7% e 6% na média. Por si só já bastaria. Mas, diante disso e dos impactos para a sociedade brasileira, nós adiantamos o processo e nós fizemos um estudo. Para a sociedade, qual que seria o impacto para a inflação? Nós fizemos esse estudo baseado nas contas nacionais trimestrais, na matriz de insumo-produto e de como que o peso de 8 produtos que compõem a cesta básica, basicamente hortifruti, arroz e feijão, se o produtor rural conseguisse repassar integralmente o seu aumento de custo para o preço de venda para a família brasileira. O IPCA, com base em 2017, não era que ele fechou em 2,95%, inflação oficial do Brasil em 2017, 2,95%, ele teria atingido 3,23%, o equivalente a um aumento de 9,5% na inflação brasileira. Ou seja, esse período de inflação baixa que nós estamos hoje, com certeza nós não visualizaríamos eles. Lembrando que inflação alta não permite redução de taxa de juros. Como já foi falado anteriormente, a taxa de juros historicamente baixa, com possibilidade de fechar o final do ano a uma taxa de 4,5%, não seria possível caso a inflação se elevasse. Ainda assim, por favor, o terceiro impacto é para a sociedade. Qual que seria o reflexo na carga tributária brasileira caso o convênio 100 não seja prorrogado na sua integralidade? A carga tributária vai subir 0,61 pontos percentuais.
Isso que vale dizer que a carga tributária brasileira atingirá 33,04% do PIB, segundo cálculos oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, o setor agropecuário e a sociedade brasileira não têm condições de assimilar esse custo na tabela de custo de produção dos produtores rurais, e a sociedade brasileira não tem como arcar com o aumento de carga tributária, e a família brasileira não tem como arcar com o aumento do custo de vida tão significativo de produtos básicos. Como a Amanda falou, por favor, foi criado o GT 65 no âmbito do CONFAS ao longo desse ano, houveram vários encontros, e em algumas das oportunidades foi debatida, a primeira, a possibilidade de não prorrogação do convênio ICMS número 100, e segundo, a proposta de harmonização, como a Amanda já bem trouxe os impactos, de uma harmonização. O que é essa harmonização? Basicamente não prorroga o convênio 100 dos modos que tem hoje e tributa-se com alíquota de 2, 3 ou 4, a depender da análise, de todos os produtos dos insumos agropecuários. A CNA se põe contrária a essa proposta, basicamente porque uma pergunta fundamental não foi respondida. Por favor. O ICMS, como é constitucionalmente conhecido, é um tributo não cumulativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tributo pago numa cadeia anterior, obrigatoriamente, constitucionalmente, gera crédito para a cadeia seguinte. E nós questionamos os secretários de Fazenda e representantes do que compõem o GT65 no sentido de que, se porventura, não concordamos, mas se porventura o convênio ICMS número 100 não seja prorrogado ou se o processo de harmonização seja avançado, como o produtor rural vai poder se apropriar do crédito tributário que vai vir junto com os fertilizantes, sementes, defensivas, rações, junto à sua contabilidade. Nós fizemos essa pergunta ao GT65 e não houve respostas. Não houve respostas porque até o momento não houveram discussões em nenhum processo, nenhum mecanismo de devolução de crédito ao produtor rural. Por isso, nós, mais uma vez, nos posicionamos contrários à não prorrogação do convênio 100 ou do processo de harmonização, porque, entre aspas, esse mico não pode ficar na mão do produtor rural. Por si só, o aumento de custo que eu já falei não cabe na planilha de custos dos produtores, mas constitucionalmente é ilegal uma proposta que não contemple a transferência de créditos aos produtores rurais e ao setor agropecuário brasileiro. Essas são as nossas principais considerações. Eu quero agradecer, para não estender meu tempo, presidente, mas me coloco à disposição, assim como o sistema CNA, e agradecer mais uma vez a oportunidade e a paciência de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Renato Conchon. Chamamos agora o presidente da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, senhor Celso Luiz Moretti, que irá comandar a palestra Desafios e Perspectivas da Pesquisa Agropecuária. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Uma grande satisfação vir aqui pela primeira vez à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sou paulista, saí daqui há 34 anos, Jardim, mas durante 4 anos eu passava todo dia aqui em frente da Assembleia. Eu estudei num colégio aqui perto, o Colégio Bandeirantes, na Rua Estela, e eu pensava, né, um dia, quem sabe, vou poder ali conhecer os trabalhos daquela casa. Chegou o dia, então é uma grande satisfação vir aqui até hoje. Em nome do presidente da Frente Paulista, do presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, do deputado Tamar Borges, do meu amigo, do deputado federal e grande apoiador dos trabalhos da Embrapa, Arnaldo Jardim, e do nosso secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, eu quero agradecer e cumprimentar a todos os membros aqui dessa mesa presente, cumprimentar a todas as demais autoridades aqui do agro, os representantes dos institutos de pesquisa aqui de São Paulo,
da APTA, né? Vejo ali meu amigo Orlando Castro, né, que foi durante muitos anos diretor do IAC e hoje, junto com a Andréa Moura, né, estão apoiando o trabalho da nossa querida ministra Tereza Cristina, todos os do setor privado, cooperativas, produtores, meus colegas da Embrapa, né, eu vejo aqui o chefe da Embrapa Meio Ambiente, o Marcelo, o chefe da Embrapa Informática Agropecuária, a Silvia, o chefe da Embrapa Pecuária Sudeste, o Rui, em nome deles, a cumprimentar a todos os demais presentes, senhoras e senhores, representantes da mídia. Eu tenho, Jardim, usado essas oportunidades, meu caro Itamar, também, para contar uma história que aconteceu nesse país e que muitas vezes nós que estamos aqui entre convertidos do agro, né, sabemos bem, mas nós precisamos falar e repetir e dizer e contar a exaustão essa história, meu caro Chiquinho, sabe que eu tenho insistido nisso, que foi a fantástica transformação que nós tivemos nesse país no agro ao longo das últimas 5 décadas. O Brasil, na década de 70, era conhecido como o importador líquido de alimentos. Nós éramos apenas produtores de açúcar, café e cacau, importávamos carne, leite, ovos, arroz, feijão, milho. Nosso país vivia numa situação de insegurança alimentar. Eu me lembro, Jardim, e quando menino, nos idos dos anos 70, não vou falar a data para vocês não fazerem os cálculos aqui, eu fui fazer uma cirurgia da amígdala e minha avó me levou de presente uma maçã, né, enroladinha naquele papel roxo, né? O pessoal mais experiente há de se lembrar. Pois é, naquela época, uma maçã era um presente, né? Hoje, o Brasil é um exportador de maçã. O Brasil exporta maçã para a Europa, o Brasil exporta maçã para os Estados Unidos, e isso é parte dessa transformação que nós fizemos. E nós só fizemos isso, que o secretário Gustavo Junqueira colocou com propriedade, porque o agro brasileiro é baseado em ciência, porque o Brasil, o Estado de São Paulo, investiu em ciência, tecnologia e inovação para a agropecuária. Se eu pudesse sumarizar aqui o que aconteceu nesse país, nós transformamos os solos pobres e ácidos dos cerrados brasileiros, e aqui o Estado de São Paulo tem uma parte do seu território com cerrados, em terra fértil e produtiva. Nós tropicalizamos culturas e animais. Hoje o Brasil, e aí os argentinos que me perdoem, mas hoje nós estamos produzindo trigo tropical. Isso assusta, quando a gente mostra a nossa capacidade de tropicalização. Nós trouxemos, Jardim, animais da Índia, animais da Europa e adaptamos aqui as condições tropicais. E, por último, o terceiro pilar, nós transformamos e criamos uma plataforma de produção sustentável, com controle biológico, com fixação biológica de nitrogênio. Não existe nenhum outro país do mundo que consegue fazer como o Brasil, plantar 35,8 milhões de hectares de soja sem aplicar 1 grama de nitrogênio fertilizado. Isso graças às bactérias que fazem esse trabalho e permitem, então, que o produtor economize. O ano passado, os nossos cálculos mostram que a economia em nitrogênio, em adubo nitrogenado, foi de algo em torno de 13 bilhões de reais. Então, a tecnologia realmente prestando um enorme serviço. O Brasil hoje, com sua safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas de grãos, 35 milhões de litros de leite, o suco de laranja que sai aqui do Estado de São Paulo, e 3 em cada 4 copos de suco de laranja consumido no mundo são daqui de São Paulo, nós alimentamos 20% da população do globo, Chiquinho. 1,5 bilhão de pessoas no globo terrestre é alimentado pelo Brasil. E nós fazemos isso preservando 66,3% do nosso território. Isso equivale, meu caro Jardim, à superfície de 48 países da Europa. Então, não é possível que o Brasil apanhe, como tem apanhado nos últimos anos, com o pessoal apontando, principalmente na Europa, apontando o dedo para nós, como um país que é predador do meio ambiente, é destruidor de suas matas. Nós só utilizamos 9% do nosso território para a agricultura e para o setor florestal, enquanto países como a Alemanha utiliza 55% e a Dinamarca 77%. Então, acho que essa é uma informação que a gente não pode deixar de
contar, é uma história que a gente deve contar e contar várias vezes. Ano passado, aqui no Congresso da ABAG, alguém fez uma comparação com esse trecho aqui do Estado de São Paulo, que vai de São Paulo até Ribeirão Preto, como o Vale do Silício do agro brasileiro. E eu achei fantástico, Jardim, porque realmente é uma das maiores concentrações por um metro quadrado de cérebros que nós temos pensando no agro brasileiro. A Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade Estadual, a Unesp, os institutos da APTA e 5 unidades da Embrapa que têm contribuído para esse desenvolvimento do agronegócio que eu acabo aqui de colocar. A Embrapa, por meio de seus 5 centros de pesquisa, nós temos 2 unidades em Campinas, a Embrapa Territorial, que trabalha com monitoramento, gestão e inteligência territorial, a Embrapa Informática Agropecuária, que se dedica a uma ação, entre outras, extremamente relevante, que é o zoneamento agrícola de risco climático, Jardim. A unidade que lidera uma rede, hoje cuida de 44 cadeias produtivas, e em função desse trabalho, meu caro deputado Itamar, o Brasil hoje sabe o que, quando e onde plantar para 44 cadeias produtivas. Nós não temos mais aquele escândalo, como tivemos o escândalo da mandioca na década de 70, né, que o cidadão ia no banco pegar dinheiro para plantar mandioca e usava o recurso para outras coisas. Então, ali em Jaguariúna, Embrapa Meio Ambiente, foi mencionado aqui o trabalho importante do RenovaBio, né, o Marcelo e a sua equipe com o trabalho, a Paula Packer ali também, com o trabalho do RenovaCalc, que tem sido feito, tem algo que nós temos que bradar aos 4 cantos do mundo, que o Brasil fez do ponto de vista de produção, né, tem o pessoal aqui da Única, de biocombustíveis. Isso é realmente único. E eu vejo que, aqui já caminhando para o final, o nosso país tem feito um excelente trabalho dentro da porteira, tem tido dificuldades para escoar a sua safra em função da infraestrutura disponível e tem perdido a batalha da comunicação. Então, eu aqui conclamo a todos, eu sei que cada um de vocês aqui que está na lida, está no dia a dia do agro, realmente enfrenta questões muito difíceis no seu dia a dia, do seu trabalho, mas nós temos que cada vez mais mostrar ao mundo o trabalho que o Brasil faz do ponto de vista de preservação. Para finalizar, eu acho que é um momento também de a gente refletir para o futuro. A Embrapa ela tem 43 centros de pesquisa espalhados por todo o território brasileiro, que vai lá de 4 graus de latitude norte, uma unidade da Embrapa no hemisfério norte, em Boa Vista, a 32,4 graus de latitude sul, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos em parceria com as universidades paulistas, com os institutos de pesquisa paulista, com os órgãos de assistência técnica para o desenvolvimento sustentável. Para 2030, nós vamos precisar de 30% mais de alimento, 40% mais de energia e 50% mais de água, Arnaldo. E quem vai conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida que vai ser o Estado de São Paulo e o Brasil, que vai seguir alimentando o mundo. Tecnologias como edição genômica, integração lavoura-pecuária-floresta, bioeconomia, o estudo de microbiomas. Agora nós acabamos de disponibilizar uma tecnologia para o agro brasileiro, que disponibiliza fósforo que está retido na planta, no solo. O Brasil tem, caro Gustavo, 40 bilhões de dólares de reserva de fósforo nos seus solos. E a gente desenvolveu agora uma tecnologia, um bioinsumo, que disponibiliza esse fósforo. Por último, mas não menos importante, aqui eu encerro, eu não tenho dúvida que, mais uma vez, o Brasil vai ter um papel importante, e aqui eu quero agradecer ao deputado federal Arnaldo Jardim, em seu nome, deputado, agradecer a toda a bancada aqui do Estado de São Paulo pelo apoio que foi dado às nossas unidades localizadas aqui no Estado, que, junto com as universidades e os institutos de pesquisa, vamos estabelecer o polo de inovação agrodigital no ambiente da bioeconomia. Então, agradeço demais o seu apoio, deputado. Contem com a Embrapa, contem com o Brasil, nós vamos alimentar o mundo até 2030. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, senhor Celso Moretti. Ouviremos agora palavras do presidente da UCESP, o senhor Edivaldo Del Grande. Boa tarde.
Itamar estava me pedindo aqui para ser rápido. Eu falei, nada mais que 45 minutos, tranquilamente, bem rapidinho. Bom, eu queria aqui começar pelo Itamar, cumprimentando por esse empreendimento, o Ariel, que realmente estão brigando e lutando. Acho muito importante que se faça isso, bem como o Arnaldo e também ao seu Moreira, por estar fazendo um trabalho junto à FPA também de extrema importância. Tudo isso que nós ouvimos aqui me preocupa. Preocupa muito. Eu sou agricultor. Estava falando aqui com o secretário, que é uma época queriam proibir ou diminuir a área de cana. Ele falou, não pode aumentar mais a cana. Eu falei, quem determina o que aumenta ou não aumenta é meu bolso. Se eu conseguir ganhar dinheiro, eu consigo plantar qualquer outra coisa. Eu planto cana porque me dá dinheiro. Agora, quando a gente entende, então, um pouquinho os estados, me preocupa, viu, Gustavo, muito, a estrutura que os estados têm, eles estão precisando de dinheiro. Todos os estados estão precisando de dinheiro. E quando eles olham para a agricultura, eles enxergam a galinha de ovos dourados. E isso me preocupa. Porque muitas vezes, nessa ânsia de resolver um problema financeiro, acabam querendo comer a galinha e esquecendo do que ela bota os ovos dourados. Isso não pode acontecer. E vocês, então, têm essa obrigação de fazer essa interlocução com os governos. Eu fico preocupado, Gustavo, quando eu chego em Brasília e começo a falar tanto do Convênio 100. Convênio 100 é realmente um aumento de custo muito grande, principalmente para a cesta básica. Nós precisamos prestar atenção, nós estamos falando em agricultor, mas vai aumentar a cesta básica. Porque não tem como, se aumenta o seu custo, ou você repassa isso, ou você fale. Não tem outra maneira de fazer. Lembra o bolso? Que eu estava falando há pouco? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado também com a Lei Candir. Ficou quietinha, está parado. Viu, Arnaldo? Está paradinho ali. Mas exportar imposto é a coisa mais burra que eu já vi na minha vida. Primeiro, nós competimos com agriculturas altamente subsidiadas. Nós conseguimos com tecnologia, com ganho de produtividade, etc. Nem preciso falar que já falaram tudo aqui. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos que ficar atentos a esse processo. Assim como o Convênio 100, isso é muito importante. Aqui nós tivemos um problema de imposto, convênio do ICMS, Gustavo, que você vai ter que fazer essa interlocução com o Henrique Meirelles, com o governador. E isso impacta violentamente a nossa agricultura. Nós precisamos, então, dar a impressão assim, olha, alguém está ganhando muito dinheiro. Eu, como agricultor, estava falando para o secretário, eu, como agricultor, não vi dinheiro no bolso ainda. Eu sei que está muito bom, que está muito legal, que tem algumas expectativas, porque tem uma briga Estados Unidos-China, porque você tem um problema de peste suína, mas tá bom, cadê o dinheiro? Onde chegou? Como que chega? Nós precisamos tomar cuidado com o nosso produtor. O nosso produtor, ele não movimenta o campo, ele movimenta a cidade, ele movimenta a economia de uma maneira geral. A exportação da Lei Candir traz recursos para dentro do nosso país, que aí sim gera imposto para que se mantenha toda a máquina rodando. Então, a importância de vocês, a importância do parlamento, de maneira geral, é muito grande. Nós, agricultores, não conseguimos fazer essa interlocução efetiva, com efetividade, entendendo todos. A gente entende, eu entendo. O governo tem falta de recurso e precisa de recurso. Mas precisamos tomar muito cuidado como obter esse recurso. Então, eu só queria parabenizar a todos vocês, ao secretário que tem um desafio muito grande, já falei isso com ele, de fazer essa interlocução com o nosso governador, de convencer o nosso governador, consequentemente, o nosso secretário da Fazenda. Nós não queremos absolutamente benesse alguma, nós queremos ter a capacidade de competir, de participar de mercado lá fora. Se nós perdermos esse mercado lá fora, conquistar um mercado é difícil, mas reconquistar é quase impossível.
E nós precisamos do nosso produtor produzindo com dignidade, o pequeno produtor no campo, o grande produtor no campo, o médio produtor no campo. Nós precisamos desses caras movimentando a nossa economia. Então, queria cumprimentar todos que vieram aqui, nós fizemos um convite, todos vocês que estão de alguma maneira ligados ao agronegócio. Não vou citar nome de ninguém, porque sempre quando a gente... O Arnaldo ele faz isso com eficiência, lembra todo mundo. Aí eu estou ficando meio velho, estou ficando meio senil, vou esquecer alguém, aí vai ficar muito chato. Então, cumprimentar todos vocês por estarem aqui, por estarem apoiando o SP Agro e a Frente Parlamentar da Agricultura. Obrigado, gente. Tenham todos uma boa tarde. Nossos agradecimentos ao senhor Edivaldo Del Grande. Senhoras e senhores, faremos agora a assinatura do termo de cooperação entre a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e o Fórum Paulista do Agronegócio, pelo presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, deputado estadual Itamar Borges, o coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Ariel Antônio Mendes, o secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, e o deputado estadual federal Arnaldo Jardim. Por favor. Então, vamos registrar a foto, então. Por favor, então. Vamos registrar a foto. E, na sequência, então, ouviremos palavras do coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Ariel Antônio Mendes. Então, vamos, então, às palavras do coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, Ariel Antônio Mendes. Boa tarde a todas e a todos. Saudar aqui os componentes da mesa, na pessoa do deputado Arnaldo Jardim. São Paulo realmente tem um batalhador que defende os interesses no Congresso Nacional. Eu frequento bastante a Frente Parlamentar da Agropecuária, lá em Brasília, e sou testemunho do trabalho que o deputado Arnaldo Jardim faz lá em Brasília, em defesa do agro de São Paulo. O deputado conhece bem, foi deputado estadual durante algumas legislaturas, foi secretário da Agricultura, então conhece o Estado como ninguém. Saudar o deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, e o nosso secretário Gustavo Junqueira, meus colegas de mesa aqui, Andréia, o presidente Moretti, e anunciar aqui, presidente, que acabamos de assinar semana passada, o Marcelo está ali, um contrato da BPA, a Biov, Sindicações e a ProSoja, com a Embrapa Meio Ambiente, um trabalho extremamente importante para defender os interesses do Brasil, né, perante, principalmente, a Europa, na questão de pegada de carbono, né, o uso da terra, e a Embrapa hoje é uma referência mundial. Saudar ali meus colegas de fórum, o Del Grande, e saudar também o Francisco Maturro, e a Coronel Flávia, dizer, Coronel Flávia, que nós criamos aqui, como você sabe, né, o Fórum, recentemente, o Observatório da Segurança no Campo, e que é uma meta importante da Frente Parlamentar e do Fórum, é a questão da segurança no campo. Infelizmente, o deputado Fernando Cury, que é o coordenador, o presidente do Fórum, não pôde chegar a tempo de participar da cerimônia, mas nós temos certeza que isso vai render bons frutos. O Observatório vai trabalhar junto com a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Segurança, a Secretaria da Justiça e a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Ambiental, representada aqui pela sua comandante, e a Polícia Rodoviária, para melhorar
a segurança no campo, que hoje afeta tanto os nossos produtores. O que nós acabamos de assinar aqui foi um termo de cooperação entre o Fórum e a Frente Parlamentar da Agropecuária de São Paulo. O Fórum foi criado para dar suporte à Frente Parlamentar e, principalmente, na questão legislativa, elaborando notas técnicas sobre os projetos em tramitação, mas, principalmente, para melhorar também a questão do ambiente regulatório no Estado de São Paulo e melhorar também o ambiente de negócio. Logo na primeira oportunidade que eu tive de apresentar o fórum para o governador, para os secretários, né, eu dizia que, além da questão regulatória, era importante que a gente ia trabalhar de uma maneira muito forte também para melhorar o ambiente de negócio, para trazer as empresas que saem de São Paulo de volta para o Estado de São Paulo e fazer com que o nosso produtor ganhe mais dinheiro. E fizemos reuniões com várias bancadas, fizemos reuniões com a bancada do PSDB, bancada do Novo, bancada do DEM e várias outras, e eu dizia na época que a nossa frente parlamentar, não era a frente ruralista, não era a frente do veneno, não era a frente do atraso, que era a frente do agronegócio, que era a frente do emprego, da frente da geração de emprego e renda para o nosso produtor. Portanto, o deputado Itamar Borges, eu hoje, como é a nossa última reunião do ano, eu me sinto realmente realizado de ver a casa cheia, né, principalmente de produtores, né, que esse é o objetivo. E nas reuniões com as bancadas eu dizia isso, o nosso último objetivo não é defender só a agroindústria, não é só a cooperativa, mas é o produtor. Eu, como ligado ao setor de avicultura e de suinocultura, eu conheço muito bem a realidade, né, Érico? Nós conhecemos a realidade do nosso produtor, que é um pequeno produtor, geralmente, né, e que aquilo ali acaba gerando para ele renda, é o que ele utiliza o recurso para colocar seu filho na universidade. Então, é para vocês, produtores, em última análise, que nós estamos trabalhando. Então, por isso, deputado, eu hoje me sinto aqui realmente realizado. Agradeço ao Érico, agradeço ao Romão, agradeço a tantos outros, ao Carlos Zanqueta, que está ali, que trouxeram ônibus para que os produtores estivessem aqui hoje para ver o que nós estamos fazendo aqui na Assembleia. E deixar aqui o apelo que para 2020 nos demande o fórum, demande os deputados, que é esse o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos. Oi. Parabéns, Ariel. Pessoal, mais 3 minutinhos para fechar o nosso trabalho aqui. Não sei se foi citado aqui, mas o Romão está aqui representando o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Eu vi aqui o Camarguinho também. O diretor do ITESP, que estava aqui com a gente também representando o secretário da Justiça, o Mazzottini, da Andave. O Ariel acabou fazendo uma abordagem ali. Todos aqui se mobilizaram, as entidades, o fórum. Mas eu quero aqui destacar, agradecer a equipe do deputado Arnaldo Jardim, Serginho Murilo, que nos ajudou muito na organização desse evento. Aqui, a Rural, que, através do Rodrigo, também esteve envolvido aí para a mobilização. Agradecer, como disse aqui, a APA, Érico, que nos contribuiu para essa mobilização, a Orplana, muito importante para estarmos aqui, o Zanqueta citado, a OCESP Del Grande, muito obrigado, a FAESP também, a Única, enfim, todos que estiveram mobilizando os seus associados e aqui todas as demais que mobilizaram as suas diretorias. Dizer que, antes de encerrar, nós vamos aqui prestar uma homenagem. Este ano, o Ariel disse que vai aposentar. Ninguém está aceitando isso. Esse ano que acabou. Então já aposentou, né? O Ariel disse que em janeiro ele vai fazer um novo passo para uma nova missão. E o Ariel foi fundamental para a gente desenvolver esse trabalho na organização e vai continuar sendo fundamental, nos ajudando aí na continuidade do trabalho. Mas como ele tem essa notícia aí de uma mudança de
de ação aí a partir de janeiro, a Frente Parlamentar, a SP Agro, com o apoio das 39 entidades associadas, decidimos aqui render a ele uma homenagem e entregar da SP Agro uma placa de agradecimento a ele pelo que ele fez aqui, estimulando que ele continue fazendo muito mais. Chiquinho, Coronel Carlos, Chiquinho, vem. Já aposentou esse ano. Só para ouvir o Arnaldo encerrar aqui, disseram aqui que a aposentadoria é desse ano que vem começa de novo. Antes do Arnaldo encerrar, o nosso comandante aqui, eu consulto aqui, faculto aqui, se a Coronel Carlos, o Chiquinho Maturro e a Andréia querem fazer algum boa tarde aqui. Então, mais uma vez, Coronel Carlos, agradeço a Polícia Ambiental. Chiquinho, você é parceiro, só não conta a história do posto de gasolina mais, tá? Andréia, muito obrigado, viu? Uma alegria estar aqui com você, com todos os amigos. Mais uma vez, obrigado à Embrapa, ao Ariel, obrigado ao Gustavo, nosso secretário, ao OCESP. Gente, obrigado a cada uma e a cada um de vocês. Estamos fazendo a última reunião desse ano, porém, nós vamos ter as novas missões do próximo ano. Desde o convênio 100, a medida provisória do agro, tantas outras questões. O Arnaldo e o Delgrande foram muito felizes aqui em colocações pontuais. A produção vai bem. Precisamos ver o que podemos fazer para que o produtor também vá bem. Então, nesse contexto geral, ficam os desafios aí para o próximo ano. Arnaldo, sem você não estaríamos aqui. Muito obrigado por tudo. Encerra para nós esse nosso encontro. Palavra muito rápida para agradecer o Roberto da Pesca, que está lá, setor não mencionado, para agradecer a nossa representação do setor da Citrus BR, também aqui, que não havia sido mencionado, para agradecer também a todo o setor de produção de hortifruti, que também está aqui presente. A suinocultura já havia sido mencionado. Nós tivemos o privilégio de, do ponto de vista setorial, ter a diversidade da produção paulista aqui presente. Do ponto de vista da organização, sindicatos, associações, cooperativas, termos também a diversidade do setor aqui representado. Poder público e produtores rurais. A certeza de que nós teremos aí muitos desafios pela frente, mas que nós temos uma grande energia. A energia da criatividade, do talento do nosso produtor rural. Muito obrigado, Ariel, por tudo que você fez. Muito obrigado, Moretti, e a todo o setor de inovação e de pesquisa. Parabéns, Andréa, seja portadora de um grande abraço à nossa querida Tereza Cristina, que tem sido uma grande referência para nós todos, nos animando. Muito obrigado, Coronel Flávia, por tudo aquilo que o seu trabalho tem feito no sentido de buscar harmonizar produção e a questão rural e a questão ambiental de uma forma tão harmônica. Chiquinho, apaixonado, liderança, referência para todos nós, muito obrigado por tudo. Ao nosso cooperativismo, parabéns, secretário Gustavo Junqueira, seja portador do nosso respeito ao governador João Dória, e peço a todos, mais uma vez, uma grande salva de palmas à Assembleia Legislativa de São Paulo, à Frente SP Agro, que nos orgulha por aquilo que faz, conduzida tão bem pelo nosso querido Itamar Borges. Muito obrigado a todos. Agradecendo a todos, a minha equipe, corrigindo, não é Coronel Carlos, é Coronel Flávia. Boa tarde, está encerrada a nossa reunião.